Então, em síntese, eu diria que o fator é 0,4 ou 0,5, ou seja, o tamanho dos fósseis é o dobro, em geral, do que as espécies atuais, em geral. É muito visível que o fator de relação entre as espécies fósseis comparadas com as atuais são ao redor de 50%, eu prefiro usar esse número. As espécies existentes hoje são, em geral, menores que as fósseis, se comparadas uma a uma. Você compara o tubarão, 26 metros, o tubarão fóssil. Carcharodon, que é da mesmo Carcharodon hoje do tubarão branco. Atual, 7 metros. E quando você faz essa comparação, você vai ver essa questão. Próxima. Eu quero dar uma declaração aqui do Asimov. E eu pensei essa declaração porque eu considero muito importante e foi feito por um evolucionista. O fato intrigante que os animais pré-históricos serem tão maiores que os atuais. A vida estaria se degenerando? Vejo que essa afirmação, ela é o oposto do esperado pela evolução. Por isso que é intrigante. Intrigante quer dizer, não dá para explicar direito. Próximo. Grande parte dos ancestrais, os fósseis de uma espécie atual, são em geral, então, maiores, com quase 50%. Como o evolucionismo pensa de modo inverso ao testemunho fóssil, do simples para o complexo, do pequeno e incompleto para o grande e completo, da célula sem núcleo para a célula com núcleo, do unicelular para o pluricelular. Esse é o pensamento evolucionismo. E do imperfeito para o perfeito, eu acrescentaria. Alcançar a perfeição, com o objetivo de alcançar a perfeição. Darwin escreveu isso. E o Dawkins disse que essa declaração de Darwin, acho que ele não leu direito Darwin, disse que quem faz essa declaração, ele estava pensando nos criacionistas, né? É um absurdo. E o absurdo, quem falou? Foi Darwin. Darwin disse que nós caminhamos para a perfeição. Mas como Dawkins acha que não há nenhum objetivo, nenhum propósito, nenhum desígnio, nenhuma direção na evolução, então é um absurdo falar que marcha para a perfeição. Né? Está degladiando com Darwin. Aliás, eu quero dizer o seguinte, vou aproveitar para contar uma historinha. Na revista Ciência Hoje, o Runjanek, que é um dos que escreve, às vezes, quase constantemente aparecem artigos de uma página dele, falando sobre um determinado tema. E o Runjanek, ele comparou a Bíblia com Darwin, a Bíblia com o livro de Darwin, Origem das Espécies. E falou assim, olha, nós precisamos ler mais Darwin. A Bíblia, esse livro de mitos, é lido por muita gente. E Darwin. Nós precisamos ler mais. E no meio das observações, apareceu a declaração, essa declaração de Dawkins, que era um absurdo falar em aperfeiçoamento, em melhoria e perfeição. Aí eu escrevi uma carta para ele dizendo, olha, o senhor é anti-darwinista e não sabe. E lá vai a citação de Darwin. Está vendo? O absurdo que o senhor falou, pensando em outras pessoas que não eram evolucionistas, os próprios evolucionistas têm problema com o Darwin. Eu quero dizer, e ele falou assim, nós precisamos citar mais o livro de Darwin. Citar nos trabalhos, né? Eu falei, olha, o livro já está sendo citado perante os tribunais da história e da ciência. Ele está sendo citado, né? Os evolucionistas precisam ler a Bíblia para fazerem afirmações adequadas sobre o criacionismo. E nós precisamos ler o livro de Darwin para ver qual é realmente a ideia de Darwin.
Esse livro, A Origem Superior das Espécies, ele traz as ideias de Darwin. E eu quero dizer que eu não li o livro de Darwin, eu estudei o livro de Darwin. E fomos captando pelo menos 12 afirmações absolutamente falsas, que aparecem no livro lá, a lista inteira com a citação. Isso é importante, a gente perceber, né, e comparar com as declarações, especialmente do Dawkins. Relembrando a análise que fizemos dos vegetais e animais ancestrais, em geral, são gigantes, com o dobro do tamanho. Isso corrobora a informação bíblica. O mundo antediluviano era diferente, mas melhor que o atual. Com mais condições para seres humanos, para a fauna e para a flora. Então, as condições eram ideais em relação às condições atuais. Próximo. Quanto aos seres humanos, por dedução dos dados, se a informação é correta, deveríamos encontrar fósseis humanos com quase o dobro da altura e capacidade craniana muito superior. O que aconteceu nesses últimos 150 anos? O que o homem e os cientistas procuram? Seres inferiores e menores. Eles só procuram isso. E os criacionistas não estão procurando os fósseis gigantes. Por que não estão procurando? Tinha que procurar, é a prova que ele tem na mão fortíssima. Alguns dão desculpas até, né? Olha, eu acho que eram só 150 pessoas que, antediluvianas, nós temos que ir atrás dessa informação. Graças a esse pensamento defeituoso de Darwin, por que pensamento científico defeituoso? Porque ele não viu os elos e imaginou. Depois ele fala que é um fato. Então ele confunde uma coisa imaginada com um fato. E em cima do fato constrói a teoria. Isso é defeito de fabricação. Nós deveremos reservar esse século para procurar os nossos verdadeiros ancestrais. Seres humanos, sim, gigantes, maiores do que o homem atual, com mais de 2,5 metros de altura. Seriam humanos anatomicamente modernos, sem nenhum problema de identificação desse ser humano, crânios humanos, todos os ossos humanos, só que mais altos, 2,5 metros, e capacidade craniana com quase mais 500 centímetros cúbicos aí do que a nossa. Próximo. Ficará cada vez mais perceptível que os ancestrais das espécies ou gêneros atuais surgiram repentinamente prontas e completas e que são em geral gigantes em média, com aproximadamente o dobro do tamanho das congêneres atuais. Isso vai ficar mais claro, isso vai ficar mais visível, mais perceptível. Aquela declaração do Asimov, ela vai ser reconhecida como um fato. Isso está na frente. E isso vai corroborar o relato bíblico do Gênesis. Do Gênesis e do dilúvio universal. Quando nós falamos assim, olha, explosão do Cambriano, explosão da vida, na realidade não é explosão da vida, é explosão da morte, porque sepultou e deixou o fóssil. E às vezes nós mesmos, os criacionistas, podemos usar, mas não esquecer que essas explosões, surgimento repentino, isso está sendo reconhecido. O Gold fez o trabalho dele nisso aqui. Está sendo reconhecido, é um fato. Surge repentinamente, mas surge pronta, completa e maior. E isso tem que ser sublinhado. E isso vai ser cada vez mais evidente. Próximo. Nós vamos também ter uma revisão do lentíssimo surgimento das novas espécies e da idade dos fósseis. Em 99, nós sugerimos
alguma coisa que percebemos nos estudos do Robert Brown. E houve críticas a essa ideia, mas nós insistimos nela. Qual é? Correlacionar carbono 14 com DNA. E nós vamos ver por que isso é importante. Próximo. Nessa correlação, então, era a seguinte: nós tínhamos uma múmia egípcia com 2.430 anos, carbono 14. Isso foi checado, estava muito bem preservada e continha 77% de carbono 14, dando essa idade.